Ok, minha gente, estamos de volta aí. Lembrando que o nosso programa, ele repete às 4 horas, 16 horas, à meia-noite, também o programa está no ar. E você tem daqui a pouquinho, o programa está direto no YouTube, né? Onde a gente tem atingido aí números muito altos, principalmente pessoas de fora do município, teresopolitanos que moram fora do município e o pessoal do interior que nos acompanha muito aí pelo YouTube. O prefeito decreta licitação da água. A Secretaria do Meio Ambiente já pode preparar o edital. No ato oficial publicado, apontando a conveniência da outorga, e aí o doutor Alexandre vai nos explicar já o que é a outorga, e aí abre essa licitação, uma concorrência pública de outorga para a concessão. Essa matéria está no Diário de hoje, na edição online do Diário de hoje, né? Na sua edição online, 2742-9977. Compete ao município, direto ou indiretamente, ou mediante concessão ou permissão, e sempre através de licitação, organizar e realizar uma prestação de serviços públicos municipais para o abastecimento de água e de esgotamento sanitário. Aí vem os artigos, os incisos, né? E a gente não vai entrar nisso. Eu estou com a matéria, como eu falei, a matéria está no Jornal Diário, você está vendo ela aí, na edição de hoje do Jornal Diário, e o Alexandre vai explicar para a gente exatamente o que está acontecendo. E mais ainda, isso já vem rolando há muito tempo, já vem rolando há bastante tempo, e não se chegou ainda a esse final. Pode o prefeito abrir uma licitação sem autorização da Câmara? Pode, mas o Alexandre vai explicar para a gente por quê. Alexandre Paim, bom dia, meu irmão. Bom dia, Hélio. Agradecer mais uma vez o convite de estar aqui. Bom dia a todos os telespectadores, o pessoal da TV Diário, né, que sempre nos recebe muito bem. Essa questão da água é uma novela, né, que já virou até série, já poderia virar até série da Netflix. Verdade. Tamanha o desenrolar dela. Mas, assim, uma hora vai ter que ser definido, né, Hélio? A gente não tem muito para onde correr. E esse decreto que o prefeito lançou aí na data de ontem, do dia 7, né, se não me engano, eu entrei aqui no Diário Oficial para ver, ele está baseado nas decisões judiciais recentes, né, dia 8. do Arthur Carlos Basílico, que autorizou ele a fazer o procedimento. É uma questão de briga judicial que já vem se arrastando há muitos anos. A gente já discutiu esse assunto aqui várias vezes no teu programa, mas hoje ele está pautado dentro da legalidade. Ele pode fazer esse decreto, nada mais foi uma abertura de uma autorização para que o secretário de Meio Ambiente pudesse realizar o procedimento licitatório, né? Não é a licitação ainda em si, ele autorizou a abertura do procedimento. Então, vai correr agora todos os trâmites legais de publicação de edital, creio eu que eles vão fazer a minuta do edital baseado, até porque o próprio decreto traz isso, né? As contribuições que foram feitas nas audiências públicas e nas contribuições que foram feitas através do site. A discussão permeia no quê? Se essas audiências públicas foram válidas, né? Que isso aí é uma briga que ainda vai gerar muita polêmica. Aí, no caso, são 3, né? Porque ele vem realizando audiências públicas desde 2020, se eu não me engano, 2019. E fez audiências com os conselhos. O problema é que nesse período teve a pandemia. Então, o que muito se questiona, Hélio, é se essas audiências públicas poderiam ter ocorrido nessa época, se foram válidas, né, se foi a maneira correta. Mas, nesse sentido, a gente teve uma decisão recente, quando a prefeitura foi fazer aquela audiência pública via YouTube, né, que aquilo ali não foi audiência pública, aquilo foi uma sessão de esclarecimento, né? Eu mesmo tive a oportunidade de fazer 3 perguntas pelo site oficial, pelo formulário oficial, e não responderam. Então, assim, você veda essa questão da audiência pública quando você tem uma realizada dessa forma, e é o que se questiona, porque as pessoas não têm a participação ativa. Ali eles escolheram quem eles queriam responder e depois foram dizendo que não estamos respondendo a todos porque umas já são em face das outras. Mas eu fiz 3 perguntas pertinentes que não foram respondidas, não foram abordadas e até hoje está sem resposta. Mas eles estão colocando lá no decreto como válida, né, e como a participação popular, e eu creio que o edital vai ser publicado, né, a minuta,
todas as regras serão publicadas e daí a gente vai tomar mais conhecimento se essas audiências foram válidas ou não. A verdade é que o prefeito tem tentado, desde que assumiu, a fazer essa outorga da água, que na verdade é uma concessão dos serviços, uma autorização que uma empresa privada explore os fornecimentos de serviço de água e esgoto no município de Teresópolis. Ou a própria SEDAI. Ou a própria SEDAI. É porque, assim, as pessoas falam assim, o Vinícius costuma até falar, eu particularmente acho que não deveria, que ele fala em tom de deboche, fala, estão dizendo que eu estou vendendo a água. Para a população, para a pessoa mais simples, é como se estivesse vendendo a SEDAI, né? Estão vendendo a SEDAI, estão vendendo a SEDAI. Na verdade, não é. Juridicamente, tecnicamente, existe a exploração de serviços de água sendo feita hoje para a SEDAI, que não tem contrato, então está de forma tecnicamente irregular, e existe a obrigação do município cumprir o que manda a lei e fazer uma licitação para colocar uma empresa legalmente, com contrato, com direitos e obrigações dentro do município para explorar o serviço mediante a cobrança de taxa. Então, o que acontece? O município hoje ele tem que fazer licitação da exploração do serviço. Para as pessoas mais simples, está vendendo a SEDAI, está vendendo a água. Popularmente dizendo, e se você tirar a parte jurídica da forma, vamos dizer, correta de se dizer, está se vendendo a água. Né? Porque se vai botar uma empresa para fazer, para explorar e cobrar, né? Mas assim, a gente vai se ater à questão jurídica e dizer o seguinte, a prefeitura vai fazer licitação, vai abrir um processo licitatório. Qualquer empresa do ramo pode participar, inclusive a própria SEDAI. A SEDAI não está impedida de participar da licitação. Né? O que eu já ouvi dizer é que a SEDAI não participa, mas não tenho nenhuma informação oficial, e seria ele vendo da minha parte dizer que ela não vai participar. Eu acho que ela pode participar. Uma outra informação que eu recebi de um funcionário que me passou uma vez é que a SEDAI tem preço público. Como é uma estatal, ela não entra com aquela questão do preço fechado, enquanto as outras já entram com preço fechado. Então, ela já não participa, segundo a informação que eu recebi de um funcionário da SEDAI. Não sei, eu não fui apurar porque não tinha tempo para fazer isso, mas o que ele me informou foi o seguinte, a SEDAI tem preço público. Então, as outras empresas já sabem o preço da SEDAI. Então, basta colocar 1 centavo que está mais barato, entendeu? Então, não justifica ela participar da licitação. Essa foi vamos dizer assim, uma desculpa, né? Uma informação que me passaram pela SEDAI não participar das licitações, que eu não sei se é verdade. Mas se for realmente a questão de preço público, é lógico. Porque quando você vai para uma licitação, você tem toda uma etapa de qualificação, se a empresa pode ou não prestar aquele tipo de serviço, se ela atingiu a todos os requisitos dos editais, né, com questão de garantia, se tem condição técnica de realizar a prestação do serviço. E, por fim, é o preço. Então, o preço normalmente vem em envelopes fechados. As empresas, eu vou cobrar, sei lá, R$1 o metro cúbico, a outra vai cobrar 99 centavos, a outra vai cobrar R$1,01. Então, isso é aberto no momento da proposta e aí que avalia quem é vencedora. Se você já tem uma empresa com preço público aberto, as outras, logicamente, vão levar vantagem. Uma outra questão que se vai se discutir muito nessa relação... a empresa com preço aberto, no caso, é a própria SEDAI. Não, a própria SEDAI. As outras vêm com preço fechado. A outra questão é que nós não temos o tratamento de esgoto na cidade. Então, pela primeira vez, vai ser feito aí uma licitação nesses termos. Né, eu volto a dizer, eu já falei isso aqui outra vez no programa, a SEDAI, o contrato dela foi de 1978, acho que se não me engano, e venceu em 98, são 20 anos. Né, foram 20 anos. E a SEDAI, nesse tempo que ela teve no município trabalhando, ela não promoveu a coleta, o tratamento de esgoto, não fez esse tipo de serviço. Então, desde a Constituição para cá, a gente teve o Plano Nacional de Saneamento Básico, a gente teve uma série de leis obrigando os municípios a fazerem esse tipo de serviço, a prestar esse serviço. E aí, não fazem, mas aí a gente vai bater o seguinte, é necessário fazer, né, Hélio? A gente não tem dúvida que precisa ser feito. A gente vê aí nas comunidades, principalmente nos lugares mais carentes, que o esgoto muitas vezes desce a céu aberto, né, provocando ali questões de saúde pública, traz doença, traz insetos, traz roedores. Então, é uma infinidade de problemas. A minha questão, uma das perguntas, inclusive, que eu fiz nessa questão da audiência no dia, foi exatamente como seria feita a coleta de esgoto dentro dessas comunidades. Por quê? Você tem hoje, quem mora em comunidade, eu morei muitos anos ali dentro de Santa Cecília,
E a gente tem conhecimento que essas comunidades foram crescendo desordenadamente, né? Ao longo dos anos no município. Muitas das vezes, a coleta de esgoto que os caras prepararam nas suas casas, nas suas residências, elas simplesmente desembocavam dentro dessas manilhas que eram postas morro abaixo, vamos dizer assim, e que saía na coleta de água pluvial na rua e descia junto, que vai desembocar no rio. Algumas, inclusive, dessas tubulações, elas circulam até debaixo da casa de outros. Porque assim, você... É muito comum. Porque vamos supor, hoje você monta uma casa, você faz uma casa lá na comunidade. Então, dali a 5 anos, um filho teu cresce, que é 5, 10, 15 anos. Aí tem um terreno do lado. Aí ele vai e faz aquele famoso puxadinho. Ele amplia a casa. Só que ele passava toda a tubulação de esgoto dele. E aquela outra casa foi construída ali em cima. Aí o cara pega aquela dali mesmo, ele já emenda dele, naquele cano que está passando ali, já faz a emenda e já joga também para lá. E eu perguntei como que a nova empresa vai fazer nesse tipo de tratamento. Se eles vão recolher na rua, nas águas pluviais, o que já vem descendo de várias casas ali, porque o prefeito prometeu fazer o separador, né? Com separador, né? A tua pergunta seria, se ele vai recolher a que está chegando já próximo ao rio, ou se ele vai de casa em casa? Não, nem é próximo ao rio. Eu digo até, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, o Rosário, o bairro do Rosário. Tá. Você tem todas aquelas casas lá para cima. São milhares de casas. Eu acho que a empresa, para colocar no tempo que ele está colocando aqui, que em 5 anos faz, não é impossível. Mas você imagina uma empresa tiver que rasgar as servidões morro acima para começar a fazer as coletas dos esgotos desde lá de cima. Ele vai esbarrar em casa, ele vai esbarrar. Não vai conseguir fazer. Eu acho que não vai conseguir fazer. Tecnicamente, eu não sou engenheiro, não trabalho no ramo, mas é uma dúvida que a gente tem visível, olhando assim. Você começa a tentar imaginar isso. Qual seria a solução que eu perguntei se seria feito essa? Como toda aquela tubulação, elas normalmente das casas desembocam em manilhas que foram colocadas aos longos das servidões, descendo morro abaixo. E essas manilhas desembocam naquelas galerias de águas pluviais que passam na rua, que é para captação de água de chuva. Pensando eu, que seria feito o seguinte: nessas manilhas que saem nas águas pluviais, eles dali fariam a coleta para fazer o separador pela rua abaixo até chegar no rio. Porque o prefeito falou que vai ser feito o separador. Ou será que eles só vão pegar isso lá no rio, como você acabou de colocar? Então, foi uma pergunta que eu fiz e que não me responderam. Como que vai ser feito isso? Porque aí, a gente parte do princípio do seguinte: não, vai fazer lá na boca do rio. Vai fazer na boca do rio, ele vai jogar um cano lá separando, vai esticar um separador rio afora, e isso com 2, 3 anos ele está cobrando taxa de esgoto de todo mundo aí. E aí, quem que garante que está sendo... Quando ele não vai ter recolhimento de esgoto. Tu entendeu? Na realidade, ele não tem recolhimento. Ele vai pegar o esgoto, ele pega o esgoto in natura, já que é o próprio esgoto, mas chegando no rio. E aí que tem essa condição de você saber, porque ele está dizendo assim, a cobrança do esgoto será feita somente quando tiver o esgoto tratado. Mas esses detalhes que são as pegadinhas, que faz com que as empresas levem vantagem. Por quê? Vamos parar para pensar. Se ele tivesse que fazer toda essa estrutura de fazer o separador desde lá de cima da comunidade, para levar rua fora, até para chegar nas condições de tratamento. Seria o correto. Levaria anos para fazer isso. Se ele vai na boca do rio Paquequera, onde saem essas manilhas de águas pluviais, e coleta ali, ele faz rápido. Entendeu? Mas e aí, o que a gente teria ali? Todas essas galerias pluviais correndo esgoto da mesma forma que sempre foi. A única coisa que a empresa faria nesse caso é tirar de jogar dentro do rio. Mas aí como é que fiscaliza isso? É muito difícil, entendeu? Então, assim, são questões, que não foram discutidas nas audiências públicas, não deram oportunidade da gente perguntar e ser esclarecida. Aí depois faz o contrato, depois diz, não, mas não era assim, o contrato é para coletar esgoto. E aí vem as cobranças. Como eu já vi decisões jurídicas de outras empresas em outros municípios, que o STJ deu o ganho de causa para a empresa, dizendo que ela já estava fazendo a coleta, que já poderia cobrar. E ela fez mais ou menos nesse sentido. Estava coletando na saída das galerias, levou para tratamento e pronto.
Quais são as chances hoje, Alexandre, de alguém embargar essa licitação? Diga, eu não concordo com isso, não concordo com a licitação. Não, a pessoa, enquanto pessoa física, é muito difícil promover uma ação desse tipo. Eu acredito que nós teremos ainda muito embates jurídicos, né? A própria SEDAI... eu ia te perguntar sobre a SEDAI também. A própria SEDAI, eu acredito que vai fazer em virtude da discussão patrimonial, né? A gente sabe que tem conhecimento que o prefeito anunciou que a prefeitura não tem que indenizar a SEDAI. Na própria audiência, o procurador disse também, só que ele diz não dizendo, porque ele diz que hoje não tem, porque não precisa, baseado numa decisão de um processo que teve de 2012, onde o município e a SEDAI eram réus numa ação movida pelo Ministério Público. Então, durante essa ação, o Ministério Público pediu uma indenização da SEDAI por danos causados ao meio ambiente, por não ter essa coleta de tratamento de esgoto, por não tratar, pede ao município, faz os pedidos que o município realize a licitação pelo fato da SEDAI estar sem contrato, e aí, nessa discussão desse processo, se cita a questão de levantamento de pagar ou não a indenização à SEDAI. Eu, tecnicamente, entendo que ali não era o momento de se fazer isso, porque o objeto da ação, né, era o Ministério Público em face do município e em face da SEDAI. Então, os dois eram réus. Ali não está se discutindo indenização de um para outro, está se discutindo danos ao município. Tanto é que o autor da ação é o Ministério Público. Então, assim, quando o procurador fala que o município não tem que indenizar, já tem lá na decisão judicial, já precluiu, aí depois ele diz, até inclusive, não quer dizer que a SEDAI não possa entrar pedindo indenização. Então, na verdade, a gente não tem uma decisão firme. Que existe lá decisões que o Ministério Público fez ação, que houve essa discussão de indenização ou não dentro do processo, eu sei que houve, não vou comentar por questões de ética. Mas que a SEDAI está impedida, por exemplo, de entrar com uma ação indenizatória em face do município, pleiteando a indenização pelo patrimônio dela, isso aí provavelmente vai ocorrer, até porque, se a Procuradoria do Estado não fizer, ela está prevaricando, porque a SEDAI é uma estatal. Então, você entende, vamos supor, você é o Estado. A tua empresa, a qual você é responsável, está tomando um prejuízo patrimonial. Você vai ficar inerte? Uhum. Você vai tomar conta, você vai lutar, ainda que você perca. Ainda que a Procuradoria do Estado entre com uma ação indenizatória em face ao município e perca, que realmente o município comprove que não precisa indenizar. Eu não estou dizendo aqui, Hélio, que o município vai ter que indenizar. Eu estou dizendo que a discussão não se findou. Entendeu? Existem grandes possibilidades, e eu acho que 99% da SEDAI, depois que passar todo o trâmite de licitatório e a SEDAI perder efetivamente o serviço no município, que ela vai entrar com a indenização, pedido indenizatório. Até porque, Hélio, no direito, eu não posso te pedir uma indenização de algo que eu ainda não me tomou. É a mesma coisa, por exemplo, você pega meu celular. Tu está usando meu celular como prestador de serviço. Ela não pode fazer nada ainda, não, só depois do fato. Tu entendeu? Até então ela tá no município. Eu só posso te pedir, por exemplo, eu te empresto esse celular, você está usando ele. Sim. Você vai ficar 10 anos com ele. O dia que eu te pedir de volta, tu não me devolveu, aí eu posso te pedir indenização pela não devolução. Mas se eu te emprestei, se está dentro do prazo, ou se não tem uma decisão mandando você me devolver, eu não posso te pedir ele, se a gente fez um contrato, se a gente tem um acordo. Mas a partir do momento que ela sentir... Isso. Aí, por exemplo, vamos imaginar que ocorra a licitação. Tá, isso. Abre Ocorreu a licitação, foi todo o trâmite, passou tudo, decretou-se a empresa vencedora, a empresa fez o contrato, a empresa A venceu. Assumiu o serviço de água e esgoto no município. A SEDAI, ela assume todo o patrimônio da SEDAI, sem dar um centavo para a SEDAI. A SEDAI tomou o prejuízo. Aí, a partir dali, nasceu o direito da SEDAI a entrar com a ação pedindo a indenização, entendeu? Tá, eu vou buscar agora uma outra situação. E o funcionário da SEDAI? O funcionário da SEDAI, aí já a nova empresa não tem nenhuma obrigação contra ela e a SEDAI é responsável direto pelos seus servidores.
porque aí ela vai deslocar para outras regiões, né? Ou, se fosse o caso de alguns pedir exoneração para vir trabalhar com a nova empresa, aí é uma questão particular, porque eles são servidores, né? São servidores do Estado, contratados pela estatal, mas não tem vínculo, o município não tem vínculo com os funcionários, não tem responsabilidade sobre isso. Perfeito. Mas a SEDAI, ela provavelmente, é o que você está falando, provavelmente, a partir do momento da licitação ganha pela empresa A, o município passaria a ter uma dívida, porque a SEDAI, ela vai querer, é o que a gente está falando, ela vai querer esse ressarcimento. Como é que vai proceder isso? O que acontece? Vamos, até para quem está em casa nos assistindo, entender corretamente, né, e não ficar dúvida. O prefeito decretou ontem a autorização para fazer a licitação. Abertura da licitação. Abre a câmera 1 para mim aí, por favor, Alex. O município vai fazer a licitação, vai decretar a empresa vencedora. Uma vez decretada a empresa vencedora, vai ser feito o contrato com a empresa vencedora, cujo prazo para ela assumir os serviços serão colocados nesse contrato. Pode ser 90 dias, 30 dias, pode ser até imediato. Uma vez a empresa assumindo os serviços, né, o cidadão vai começar a receber a conta d'água, não vai ser mais como SEDAI, vai ser como empresa A, empresa B, águas de não sei de onde, se ganhar, elas sempre botam águas de alguma coisa, né? Petrópolis, por exemplo, é águas da Imperatriz. Água, né? do Imperador. Do Imperador. Então, assim, vamos supor, a empresa assumiu efetivamente o serviço. E daí, a partir do momento que ela assumiu o serviço, o patrimônio da SEDAI passou a ser gerido por ela. E o município não indeniza a SEDAI. E a SEDAI tem que sair, vamos dizer que no popular aí, com as mãos no bolso. Vai embora. A partir daí, a Procuradoria-Geral do Estado, que é quem tem direito de fazer, que tem obrigação de fazer, inclusive, vai propor uma ação indenizatória em face do município. Né? Ou não, né? Mas eu acredito que vai propor por conta do que eu disse, que pode, se não fizer, pode prevaricar. Uma vez a Procuradoria propor essa ação, vai se discutir isso por longos anos. Tá, aí isso impediria o processo? Não. A licitação precisa ser executada. Tá, executou a licitação, a empresa A ganhou. Ganhou. Ela acabou. assume. Aí acabou. Ela já assume? Já assume. O que se discute, Hélio, no processo indenizatório, se ocorrer, é que a SEDAI vai pedir indenização contra o município. Isso seria por um tempo muito grande. E que vai discutir por muitos anos. E aí o prefeito que entrar na saída a gente corre o risco de ficar com uma outra herança, um outro elefante branco. Era onde eu ia chegar. Como ocorreu com a Praça Olímpica. De a gente ter uma indenização aí de 100, de 200 milhões, de 300 milhões, não se sabe o valor. Por quê, Hélio? O que acontece? Para que não ocorra a licitação, para que a empresa não assuma, precisa ser embargadas as licitações, precisa ter ações judiciais que a gente não sabe se vai ocorrer. São duas coisas distintas. Uma é a licitação, que se houver algum embate jurídico tentando embargar a licitação, a gente vai descobrir aí no decorrer dos meses. Mas uma vez a licitação ocorrendo de forma legal, a empresa sendo declarada vencedora, ela assumindo o serviço, aí acabou-se o direito da SEDAI de ela discutir licitação, a não ser que esteja algum processo ainda em trâmite que não foi feito e possa anular tudo para trás. Aí a SEDAI move uma ação contra o município. Aí o que a SEDAI teria direito é de mover ação contra o município indenizatória em face da perda patrimonial, por conta dos prédios que a SEDAI tem, das reservatórias, entendeu? Mas isso vai ser feito ao longo dos meses, ao longo dos anos, de acordo com que a SEDAI ela tem a perda. Até porque no contrato que tem entre a SEDAI e o município, ela rege na cláusula 18ª, se eu não me engano, que o município tem que, se caso o serviço explorado não tenha recuperado, né, quando terminar essa outorga, não tenha recuperado o dinheiro investido, o município teria que indenizar a SEDAI. E a discussão está aí. Porque o município alega que nesses 30, quase 40 anos que a SEDAI está ali, né, 30 e poucos anos, que a SEDAI já recuperou o que investiu. E a SEDAI alega que não. Aí essa discussão ia ser feita no processo indenizatório, onde a SEDAI teria que provar, não, eu explorei o serviço, mas eu investi, sei lá, 300 milhões e recuperei 250 milhões. Então tem 50 milhões. De qualquer maneira, eu estou entendendo que o município vai ter um problema jurídico daqui para frente. É bem provável. A partir do momento
É bem provável, se não houver essa questão indenizatória. É bem provável. A gente não pode dizer assim que vai acontecer, que vai fazer, porque o direito muda muito, né? E a gente Não, não sim. sabe como que vai acontecer, e até porque a gente não sabe se a Procuradoria, pelo o certo, ela deveria, caso haja uma perda patrimonial, ela deveria, por obrigação, de pleitear a indenização. Aí se vai ganhar ou não também é outra história. É o que eu estou dizendo. A SEDAI pode entrar com pedido indenizatório? Pode. Aí diz lá, eu quero uma indenização de 400 milhões, como foi ventilado aí, que isso ali é discutível. Aí o município vai entrar com a contestação. Não, eles têm que provar que tomou prejuízo. Então, dentro do processo vai ser discutido isso. E se a SEDAI não provar, o município sai vencedor e não tem que indenizar nada a SEDAI, entendeu? O que pode acontecer da ação ocorrer é em face da obrigação do Estado em defender seu patrimônio. Mas aí, se o tribunal bater o martelo, não, a SEDAI não tem nada a receber de indenização. O município também não deve nada e prossegue como está com a empresa que venceu, normalmente. Ou seja, essa discussão água e esgoto, né? Isso ainda vai levar muito tempo. Eu continuo achando, embora a licitação... Tem prazo para abrir a licitação? Não, ele vai fazer, ele fez o decreto, pelo que eu li, passei mais ou menos na visão, não deu prazo não. Mas é um processo longo, né? Vai ter que fazer minuta de edital, apesar que eu acho que deve estar tudo pronto, né? Eu acho Deve que... lançar aí com o edital de 45 dias, né? Mais ou menos. Eu acho que não, o Vinícius sai do governo e essa história da água permanece. Eu acho que não tem mais tempo hábil para isso. Isso foi uma promessa de campanha dele, né? Porque fazer embargos vão acontecer. A gente não sabe o que vai acontecer juridicamente, que tipo de bloqueios podem ser criados, né? A gente tem a Sindágua aí na luta, que vem fazendo, tem os fóruns municipais aqui também que estão sempre se mexendo. Então, assim, pode ocorrer várias coisas nesses trâmites ali. O fato é que está bem avançado. Se a gente já está passando aí para a fase licitatória, é que já percorreu um longo caminho. Já avançou bem. Já avançou bem. Então, eu acho que a gente tem aí mais 1 ano e meio. Eu ouso dizer que pode ser que ele consiga fazer sim antes do fim do mandato. A não ser que juridicamente consiga impedir. Vamos aguardar, porque vem aí mais um capítulo da história da água e do esgoto em Teresópolis, né? A novela não termina por aqui. O prefeito Vinícius viaja para Brasília para conseguir, a princípio, informação que a gente tem, porque hoje é muito difícil você colher qualquer informação no governo, dado aí a assessoria de comunicação. Eu tive com o assessor, é Pablo o nome dele, mas é difícil buscar informações no governo. E eu procurei aí o secretário de governo umas 3 ou 4 vezes, fui na prefeitura tentando falar com ele, mas não consegui falar com o secretário de governo. Eu não consigo encontrá-lo no seu gabinete, mas vou continuar tentando. O prefeito agora parece que está tentando buscar um dinheiro do BNDES. Olha, a gente não sabe, né, qual foi a missão do prefeito em Brasília, né? Estão apelidando ele até de Viajando Cláudio, né? É o Viajando Cláudio, porque quase não para mais no município. Dessa vez ele foi a Brasília. Eu vou fazer aqui uma questão e levantar uma questão para mim particular, né, que eu não concordo muito. Nós tivemos 2 episódios recentes onde o prefeito divulgou na sua rede social se orgulhando de dar calote. Eu, assim, particularmente, acho que o município que teve um orçamento que dobrou, que ele, quando assumiu, tinha um orçamento de 430 milhões e hoje tem de 800. 800 milhões, Não pagou, ainda tem dívida acumulada com o hospital e não pagou nenhum precatório desde que assumiu. E ainda se orgulha de dizer que juridicamente conseguiu o bloqueio, conseguiu para não pagar o hospital. Aí agora ele anunciou que estava indo para resolver a questão dos bloqueios de precatório. Só que aí, precatório é uma questão estadual, junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio. Então não se trata questões de bloqueio de precatório em Brasília. Aí depois veio o anúncio de que ele estava no BNDES. Ventilou-se, né, que ele estaria tentando pegar empréstimos, mas a gente não tem informação oficial, não dá para falar que é isso. Ele mesmo postou que estava no BNDES. E daí a gente entra aquela questão, se ele foi pedir dinheiro emprestado do BNDES ou tentar abrir as portas junto ao banco, tem a questão de primeiro passar pela Câmara, né?
Então ele tem que pedir à Câmara. É a pergunta que eu ia te fazer. E aí a gente também entra numa outra questão. Se não se consegue pagar hoje com um orçamento de 800 milhões, ainda está acumulando dívida, vai fazer mais dívida. E é um risco para a gente isso. Mas em algum momento Entendeu? ele alega que a dívida é por causa dos precatórios. Mas, Hélio, o que acontece? O município ficou, desde que o prefeito assumiu, sob liminar, não estava pagando precatório nenhum. Não vem pagando precatório. O precatório no município é um problema, de fato. Tanto é que a gente, quem advoga, o pessoal que trabalha aí na área do direito, sabe que é muito difícil receber um precatório no município. Estou por dentro disso. Não recebe. A gente está com o precatório aí parado, está recebendo, se não me engano, está pagando o precatório os últimos foram pagos em 2009. Nós já estamos em 2023. Não está pagando. Esse precatório, eu vou morrer e não vou receber. Esse precatório da Praça Olímpica, ele acaba com o município realmente, traz muitos problemas ao município. Só que assim, o que está inexplicável ou o que está obscuro nessa situação, que não está muito claro, muito transparente, é essa questão de que a soma não bate, porque você tinha um município, o governo, por exemplo, os governos passados estavam pagando os precatórios, vinham pagando alguma coisa, ainda que fora do prazo, muito atrasado, mas vinham pagando algumas coisas, e desde que ele assumiu com o liminar, ele não está pagando nada. E os outros municípios não tinham a arrecadação que o município tem hoje. Se dobrou o orçamento, Hélio. A gente tem o dobro de orçamento. A minha crítica, às vezes as pessoas, até colegas da prefeitura, né, que encontram comigo, acham assim, que a gente faz de oposição, porque tem algum interesse, mas não. São críticas que a gente tem que fazer na gestão pública e os cidadãos têm que aprender a criticar, têm que aprender a falar, mas não ir para a rede social para falar mal da vida pessoal do cara, que não me interessa a vida pessoal dele, velho, nem de ninguém naquela prefeitura. O que me interessa é a gestão, o que me interessa é a forma que está sendo conduzida, porque qualquer falha que tenha na gestão, ela vai afetar a mim, a você, a seus filhos, a seus netos. A todos. Você entendeu? Então, assim, você pega um governo que conseguiu arrecadar muito, foi eficiente na arrecadação, houve alguns avanços, principalmente na área de tecnologia. Hoje você consegue fazer um pedido de protocolo totalmente pela internet, você é respondido. Eu mesmo já tive algumas experiências lá, fui bem atendido. A gente consegue ter resposta rápida, você não precisa estar deslocando a prefeitura. Houve alguns avanços, mas tem uma série de outras situações que o município regrediu. Nós temos escolas aí fechadas há 3 anos, de obras não concluídas. Nós temos várias promessas não concluídas. Nós temos obras... Não nenhuma obra, né? Não tem, nenhuma obra foi para frente. Recentemente agora, a Econstru teve os contratos todos cancelados, de obras que vêm se arrastando há mais de ano. E os caras não vêm cumprindo e a coisa vai andando. Quer dizer, você não consegue. Agora, ali no Noronha, que está há 3 anos parada, agora vai sofrer um novo processo licitatório para terminar uma obra que já está se arrastando há 3 anos. E o dinheiro que foi pago? E aí você para pensar o seguinte, ele na conta de 2020 e 2021, ele foi condenado pelo Tribunal de Contas, né? Há uma determinação do Tribunal de Contas, dizendo que ele deixou de gastar 42 milhões, juntando os 2 anos, e ele tem que gastar ao final desse mandato dele, 2024, com verba da educação que ele deixou de gastar. Então, assim, não faltou dinheiro para terminar a obra. Ou o dinheiro foi usado em outra situação, e aí a gente precisa de explicação, né? Porque, assim, se o Tribunal de Contas diz, olha, você deixou de gastar 42 milhões das verbas que a lei determina. Foram 23 milhões num mês e 21 no... Tá, mas o dinheiro chegou. 23... Não, o dinheiro é porque o dinheiro é do Fundeb. Porque o que a gente quer, o que tem que deixar bem claro é o seguinte, ninguém pegou o dinheiro. Não é desvio, é porque... Não é desvio de dinheiro. É que o dinheiro, às vezes, é usado em outra finalidade que não pode. O que acontece? É questões contábeis. O município em Teresópolis dá que a gente chama de receita corrente líquida. Porque, às vezes, você pega assim, são 800 milhões de orçamento. Aí o município tem que gastar 30% com educação e 15% na saúde. Né? Então, assim, não é sobre os 800 milhões. Não é sobre o valor total, é sobre a receita corrente líquida. Então, tem percentuais. Dentro dessa receita corrente líquida, ele tinha que gastar 30%. Ele não gastou. Na verdade, ele deixou de investir. Então, por exemplo, vamos imaginar, para fazer uma conta redonda,
ele teria que ter gasto 100 milhões num ano, que seria os 30% da receita corrente líquida, tirando os 30% da receita corrente líquida, ele teria que gastar 100 milhões no ano. Ele não gastou 100 milhões, ele gastou 80. Então ele ficou devendo 20 naquele ano. Você entendeu? Aí no ano seguinte ele tinha que ter gasto 100 milhões de novo, ele não gastou. Deixou 22 milhões sem gastar. Então ele deixou de investir 42 milhões na educação. Então assim, ele tinha orçamento, na lei orçamentária, ele tinha a obrigação de gastar e não gastou. Ao invés de ele gastar esse dinheiro dentro da área da educação, como a lei determina, ele gastou em outro lugar. Entendeu? Não houve desvio de verba. Até foi bom você citar, porque senão as pessoas acham que a gente está dizendo que o prefeito fez desvio de verba. Exatamente. Mas não é desvio de verba. Isso são questões de gestão, questões contábeis, questões de aplicação financeira, de você gerir o dinheiro público. E aí ele entra naquele embate, né, que sempre disse, né, dinheiro tem que falta gestão. Aí a gente vê que continua tendo dinheiro e continua faltando gestão. E como é que ele vai dar essas pedaladas antes do governo encerrar? Olha, eu vou dizer para você que hoje, o programa vai ficar gravado, eu acho que dificilmente ele aprova as contas do mandato dele agora até 2024, por conta desses gastos. E talvez aí o que esteja fazendo com que ele tente acelerar a concessão da água, a pegar talvez dinheiro, se for verdade, né, dinheiro no banco, no BNDES, para acertar as contas, seria exatamente até para conseguir botar dinheiro em caixa, para conseguir acertar contabilmente as contas dele, para não sofrer uma sanção lá na frente. Porque é muito difícil. E, Hélio, eu quero fazer um destaque aqui, que você administrar o município não é fácil. O município tem muitos problemas, né? A gente tem que dar uma palmatória, entender que não é fácil fazer. Você trabalhar hoje gerindo o município, você precisa de pessoas competentes, você precisa de muito diálogo, você precisa de ter uma visão ampla e, além de tudo, dinheiro para fazer. E você reunir tudo isso é muito complicado. O que eu vejo hoje no governo, no nosso governo, comparado aos demais, é que fez-se uma pompa muito grande, uma propaganda exacerbada, de alta competência, de dizer que, inclusive, o time que tem hoje governaria até o Estado, e quando você joga isso no papel e dentro dos resultados, você vê que não é bem assim, entendeu? O resultado é outro. Então, isso talvez seja a crítica que a gente faça, e que as pessoas que estão lá não gostem. Mas, às vezes, a crítica é até para você parar, pensar, analisar e ver o que está acontecendo de errado. Talvez a gente que está do lado de fora está vendo coisas que poderiam ser corrigidas se tivesse abertura para as pessoas que estão em volta falar. Mas hoje existe um bloqueio. Você acabou de dizer aqui, você não consegue falar com o pessoal da imprensa. A Câmara tem dificuldade de dialogar com o prefeito já desde que ele assumiu. Sempre teve. Hoje em dia, diálogo um pouco melhor. Mas sempre teve. Você vê, ele foi para Brasília. Vamos imaginar que ele foi para pegar empréstimo. Será que ele conversou com o presidente da Câmara? Falou assim, o Leonardo Vasconcelos, olha, Leonardo, o município está numa situação difícil financeira e eu vou tentar lá junto do BNDES pegar um empréstimo. Não é que está pedindo autorização, dando satisfação, é discutir com o presidente da Câmara. Se eu conseguir lá, talvez eu vou precisar da ajuda da Câmara, autorização, a gente vai trabalhar, né? Um bom diálogo. Como ele fez as viagens internacionais? Precisava de autorização? Não precisava. Porque a Constituição diz que menos de 15 dias o prefeito não precisa de autorização da Câmara para poder viajar. Então ele ficou menos de 15 dias. No entanto, o que acontece? Ele estando fora do território nacional, ele está impedido de exercer o cargo. Aí cria-se aí um impedimento. E na situação dele estar impedido, quem assume diretamente é o vice. O vice-prefeito. Aí será que houve a comunicação? Até por questões, de educação, de chegar, olha, e não é... Às vezes a pessoa, a vaidade, o problema da vaidade do ser humano é essa, né? Chegar e falar assim, olha, eu vou para o exterior e tal, o Ari vai assumir. Bota publicamente. Nesse meio tempo estou indo. Não, mas parece que é feito assim. Quem cometeu os atos, quem praticou os atos administrativos enquanto ele esteve lá? Fica a pergunta. O vice-prefeito, doutor Ari, é uma figura que a gente até esquece dele, do vice-prefeito. Né? A gente sabe, todo mundo sabe quem é o doutor Ari, o trabalho que ele faz é médico. E, aliás, é uma função importantíssima, o trabalho dele, mas ele nunca apareceu no governo. Ele só apareceu nas campanhas políticas, só. Fazendo as promessas junto com o prefeito, que também não foram cumpridas. Eu lembro daquela do multirão da saúde, que as pessoas postam nas redes sociais, que até hoje estão esperando. E assim, eu acho que são questões, Hélio, de você ter empatia, não só com a população, quanto com os demais poderes.
Porque vamos imaginar, ele foi lá para Cancún, no México, na Frente Nacional de Prefeitos, na qual... 9. É, 9 prefeitos. na qual, assim, o Brasil tem mais de 5.550 municípios, 9 prefeitos, você vê como é uma coisa assim, se você entrar na página da Frente Nacional de Prefeitos, houve vários eventos, nenhum deles ele aparece, a não ser batendo palma, o cara está lá batendo aqueles tabaque lá, que é uma apresentação cultural. Mas, assim, ele discursando, ele falando, então, será que teve tanta importância dele participar disso lá? Então, fica esses questionamentos. A cidade estava aqui com o hospital ameaçando fechar, que estava pegando fogo na época que ele viajou. A gente tinha uma série de problemas no município para ocorrer e ele estava participando de uma coisa que a gente não sabe qual é a finalidade. E se ocorre, de repente, um problema sério aqui, o Ari estava no município preparado, estava ciente que era a obrigação dele fazer. Então, assim, essa empatia, essa falta de empatia e de querer estar à frente de tudo, né? Porque poderia falar, eu fui para lá para ver plano de mobilidade, manda um responsável da pasta ir lá. Ou será que o prefeito é que vai decidir tudo? Porque se você tem um conjunto de secretários, você coloca, por exemplo, Delega. Eu tenho que delegar. Se eu tenho um cara, eu não sou engenheiro, eu sou advogado. Se eu hoje fosse prefeito, se eu tivesse que tratar de alguma coisa, eu ia tratar na área jurídica que eu conheço. Agora, eu não vou para um evento que vai tratar de obras públicas, por exemplo, se eu não sou engenheiro, cara. E nem de mobilidade urbana. Mobilidade urbana eu não entendo. Então, assim, vou mandar quem é de direito, até porque, enquanto isso, eu estou resolvendo outras coisas. Então, você tem que delegar e não centralizar. Perfeito. Doutor Alexandre Paim, muito obrigado. Nós chegamos ao final do programa, lembrando, tem reprise à meia-noite, tem reprise às 4h da tarde, daqui a pouquinho está no YouTube. Segunda-feira a gente está de volta aqui às 10 da manhã. Só aproveitar aqui no final, né? Segunda-feira é dia dos namorados, eu quero mandar um beijo para minha eterna namorada, Mara. Né, nós estaremos aqui. Amanhã a gente tem um encontro de casal da Igreja Metodista. Você comentou sobre mas eu vou estar lá. Vai lá também, então vamos se encontrar lá. No Papo de Anjo? Não, vai ser em outro restaurante, vai ter à noite lá. Porque Na realidade eu não sei onde vai ser. Então eu te falo depois fora do ar. A gente vai estar lá comemorando no sábado. Na segunda-feira, lógico, vou presentear a minha amada, né? A gente tem muita alegria de estar com a pessoa que a gente gosta, que a gente está caminhando, uma parceirona. Não poderia deixar de terminar o programa sem mandar um grande beijo para ela no Dia dos Namorados. Eu também vou estar nesse encontro de casais da Igreja Metodista. E, aliás, amanhã é aniversário de um grande amigo meu, mais do que amigo, que é irmão, que é o Daniel, né? Daniel Palhares, pai do Azaf, pai do Mateuzinho, marido da Carla, e eles estão lá em Água Quente, que ele mora em Água Quente agora, está com a Igreja de Soledade, a Igreja do Peão, é dele, Igreja do Brasil para Cristo, e Daniel já me ligou e falou, cara, vem para cá, traz sunga com esse frio que está fazendo, traz sunga que nós vamos para a piscina e vamos jogar o dia inteiro. Bom, eu não vou poder ir, né? Mas, Daniel, um grande abraço, irmãozão, um grande abraço, Dani. Vou falar contigo mais tarde, né? Vou falar contigo também amanhã. Se houver uma chance, eu dou uma corrida aí para te ver. Tá? Eu sei aonde vocês vão estar. Mas vai ser o dia inteiro de festa, terminando a noite com um culto lá na igreja do Peão. Ali na entrada do Peão, o Brasil para Cristo. Muito obrigado a todos vocês aí pelo carinho, pela audiência. Grande e belíssimo final de semana. Tchau!